Hi guys, how are you? E aí, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Ava Rocha, eu sou teacher e também sou CEO do curso de inglês online Avante English. A gente vem ensinando inglês aí de uma forma divertida, com músicas, aulas práticas e com resultados garantidos. Sim, posso falar para os meus alunos, tá? Modéstia à parte. Então, se você quiser saber mais informações sobre o meu curso, tá tudo aí na descrição. E como você viu aí no título do vídeo, hoje eu vou te dar uma aula completíssima. Eu ia falar mini aula, mas não é mini, porque não é algo pequeno. É uma aula prática, resumida, porém completa, e ainda vou trazer aqui quiz e dicas de músicas com esse assunto. Então diga se não é uma aula completíssima. Então já vai deixando o seu like, já se inscreve se você não for inscrita, se você não for inscrito no canal. Tem vídeos também que eu vou estar deixando aqui no card, nos cards, depois você clica aqui no pontinho, não sei se vai estar aqui na hora que eu editar, mas enfim, tem os cards aqui no canto dos vídeos, vai estar aparecendo aí. Você clica e vai ver uma fileira com mais outros vídeos que eu trago aqui no canal, vídeos entendendo inglês com música, analisando o inglês de pessoas famosas, trouxe um analisando o inglês da Maísa, o inglês da Anne Gabriele, então assim, tem muita coisa boa aqui. Então se você gosta de inglês, quer aprender inglês de um jeito divertido, já se inscreve, tá? Já se inscreve que eu tô me dedicando aqui, tá? Então já dá moral pra teacher aqui e vamos fazer o inglês ir avante. E agora vamos para o nosso vídeo, né? Eu falei pra vocês como está aí no título do vídeo. Nesse vídeo a gente vai entender, vai ter uma aula sobre o assunto Simple Past. Então, como vocês podem ver pelo nome do assunto, né? Simple é porque é simples. Então não se preocupe, é muito fácil. Então já pega a caneta, já pega seu caderno, seu material aí de estudo, porque sim, essa é uma videoaula. Então se você tá estudando pra... Gente, agora que eu parei pra pensar que deve ter gente assistindo aqui pra poder fazer uma prova de inglês, então olha a responsabilidade. Então você vai assistir, vai deixar seu like, e se você tirar uma nota boa, você vai vir aqui e vai comentar. Pronto, fechou aí, né? Então já pega seu material de estudo para assistir essa videoaula. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. Então, o que é o Simple Past? Como o nome já diz, Simple Past, passado simples, seria a tradução, é um tempo que é usado no inglês para falar de ações que foram feitas no passado e foram concluídas no passado. Por que eu tô falando, né? Que foram concluídas no passado? Porque você deve estar pensando assim, é óbvio que se foi feito no passado, foi concluído no passado. Nananina não. Porque mais pra frente, à medida que você for avançando no inglês, eu vou trazer também aqui um vídeo falando sobre outros tempos verbais que se referem a ações que começaram no passado e que estão até hoje, até o presente, ou influenciam no presente. Então vamos focar nisso. O Simple Past começou no passado, ficou no passado. Então foi feito lá. Então foi feito ontem, ano passado, mês passado, semestre passado. Então a gente já pegando o gancho aí, a gente tá vendo que quando a gente usa o Simple Past, geralmente ele vem acompanhado de expressões temporais, de advérbios de tempo, ou seja, dessas palavras que representam ontem, mês passado. Então yesterday, que é ontem em inglês, last year, ano passado, last week, semana passada, last semester, então tudo que estava no passado, last night, noite passada. Então tudo que foi feito lá e terminou lá. Outra dica também é que no Simple Past a gente sempre fala sobre o tempo que foi feito. Então o foco é algo que você fez e quando você fez. Ok? Porque em outros tempos verbais a gente fala de algo no passado, mas só foca na ação. Nesse a gente destaca tanto a ação quanto o tempo que foi feito. Então se a frase for uma frase com Simple Past completa, ela vai usar esses advérbios de tempo mostrando quando foi que foi feito, o ano passado, o mês passado, etc. Então vamos à estrutura do Simple Present. Eu falei Simple Present, né? Simple Past, desculpa. Simple Past. Então sujeito mais o verbo no passado. Por isso que é simple, porque é muito simples, não é? Sujeito mais verbo no passado e, claro, uma expressão adverbial para você deixar a frase aí mais completa. Exemplo, I played football yesterday. Então, eu joguei futebol ontem. Isso é mentira, tá? É só um exemplo. I played football yesterday. Então, eu joguei futebol ontem. Então, esse verbo play, ele tá no passado. Então, se o verbo for regular, é aí que vem o pulo do gato. Dá um oi pra galera, gato. O que é isso aqui? Diga aí que vem o pulo do gato, galera. O pulo do gato,
Pulou. O pulo do gato é, você precisa entender que alguns verbos são regulares e outros verbos são considerados irregulares. Teacher, agora você não disse que era simples, por que tá ficando difícil? Calma, não tá ficando difícil. Basta você entender o que é o verbo regular e aí você vai conseguir identificar todos os outros irregulares. Então vamos lá. Os verbos regulares, como esse da frase que eu dei aqui no exemplo, eles terminam em ed, quando eles vão pro passado. Então, I played football yesterday. Então, eu joguei futebol ontem. Outro exemplo de verbo regular. Eu assisti televisão mês passado. I watched TV yesterday. Então, o verbo watch ganhou esse ed. I watched, eu assisti televisão last month. Mês passado, I watched TV last month. Então, quando ele é regular, ele sempre vai terminar com e e com o d. Alguns verbos a gente só coloca a letra d, porque ele já termina com a letra e. Então, você não vai repetir o s, é só colocar o d. Por exemplo, o verbo dance já termina com s, você vai colocar o d. Então, I danced. You danced. Lembrando que no Simple Past, diferente do Simple Present, que eu já falei, vou estar deixando um vídeo aqui com a aula, um vídeo totalmente completo, todo explicadinho, explicando o assunto do Simple Present. Diferente do Simple Present, no Simple Past, não importa o sujeito, a gente sempre coloca o verbo no passado do mesmo jeito, só pegar e passar para o passado. Pode ser you, he, she, it, we, you, they. Não vai ter diferença. O Simple Present tem. Então, se você não assistiu, depois você vai lá, você vai ver a diferença. Então, a gente só coloca o e e o d no final do verbo quando ele é regular. Se ele já termina em e, coloca um d. E outro detalhe é que se a gente tiver um sanduíche de vogais, a gente vai ter uma mudança ali. O que é um sanduíche de vogais? Quando o verbo termina em CVC, que é o nosso famoso consoante, vogal, consoante, nosso CVC. Se termina nessa ordem, se no finalzinho da palavra você vê essa sequência, uma consoante, uma vogal e uma consoante, o que você tem que fazer? Só repete a última letra e depois você coloca o ED, tá? Então, vai continuar terminando em ED sempre. Todos os verbos regulares no passado terminam em ED. Se já tiver o S, só coloca o D. Agora, se tiver esse CVC, se terminar assim, você repete a última antes do ED. É o exemplo do caso do verbo drop, que é derrubar em inglês. Drop. Então, ele se escreve D-R-O-P. Então, ó, R, consoante, O, vogal, P, consoante. Então, ele termina em R-O-P. Então, termina em CVC, as três últimas letras formam esse sanduíche. Você vai repetir a última. Qual é a última letra? A letra P. Então, coloca o outro P e depois coloca o ED. Então, I dropped. Eu derrubei, né? Dropped my purse yesterday. Eu derrubei a minha bolsa ontem, tá? Um exemplo aqui, nada a ver. You dropped your books yesterday. Você derrubou seus livros ontem. She dropped the cell phone last week. Ela derrubou o celular semana passada, tá? Então, eu só repito o P, a letra P, e depois coloco um ED. E quando o verbo é irregular? Bom, quando o verbo não terminar em ED, você já sabe que ele é irregular. E os verbos irregulares, ele não tem essa regra de colocar um ED ou só o D quando termina em E, ou repetir a última letra se você CVC. Ele vai estar com uma forma totalmente diferente. Então, por exemplo, o verbo sleep. Eu não falo sleeped quando eu passo para o passado. Eu falo slept. Ó, terminou em T. Slept, P-T. Outro verbo é o verbo see, que é ver em inglês. Quando vai para o passado, fica só. I saw you yesterday. Eu te vi ontem. I saw you yesterday. O se virou só, esse já terminou em W. Assim, quando você vê algo que não tem nada a ver, não termina em ED, você sabe que o verbo ele é irregular. Teacher, ok, sei que o verbo regular termina em ED quando vai para o passado e os irregulares não, eles têm sua própria forma. Mas como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou saber qual verbo que é regular, qual é que é irregular? Aí sim, my friend, aí sim é que você vai ver que aprender inglês também é praticar. Você precisa praticar utilizando verbos, utilizando frases e mais frases. Eu sempre repito isso. Esse negócio de ficar só decorando sem utilizar não vai funcionar. O que você precisa decorar, o que é bom você decorar, são os irregulares. Só que, claro, você tem que praticar colocando nas frases. Não adianta só você repetir e não praticar. O que aconteceu comigo? Quando eu estava aprendendo, lá na época da escola, eu tinha uns 13 anos, eu decorei uma lista imensa de verbos irregulares. E assim, eu decorei uma lista imensa, que eu nem lembro quantos verbos tinham, acho que eram 2, 3 páginas do meu livro, no final do livro.
Só que a lista é muito maior do que aquilo. Então, assim, tem muitos outros verbos irregulares, inclusive verbos que eu nem sei que existem, talvez nem saiba como é que eles são em português, que dirá em inglês. E assim, é com a prática. Então, quando eu precisar utilizar um verbo, eu vou conhecer ele, vou saber, ele é irregular, e aí eu vou praticar. Então, a prática faz com que você exercite. Então, quando eu gravei essa lista, para lembrar que os verbos eram irregulares, eu precisei ver eles em frases, eu precisei praticar. Então, você vai precisar praticar esses verbos, praticar com frases, sempre colocando, eu sempre digo isso, crie frases baseadas no seu cotidiano, coisas que você fez ontem, fez mês passado, fez no semestre passado, para você praticar o simple past, o passado simples, tá? E aí você vai ver quais verbos são regulares, quais são irregulares. Aí vai ter uma hora que seu olho vai bater no verbo no presente e você vai pensar, esse verbo é regular, porque quando eu falei ele no passado eu botei um ED. Ou então, esse verbo é irregular, porque ele tem a forma tal, ele fica desta maneira. Então é assim que você vai conseguir praticar. Um exemplo de música com simple past. O primeiro exemplo é a música Someone Like You, da Adele. Tem um trecho que ela diz assim: I heard that you settled down. I heard that you settled down. Tem dois verbos aí nessa frase. Você consegue identificar qual é o que é regular e qual é o que é o irregular? Se você prestou atenção na aula, você vai pegar esse truque e vai identificar qual é o regular e qual é o irregular. Bom, vou destacar aqui os verbos e você vai dizer se ele é regular ou irregular. Primeiro verbo, hurt. Hurt é um verbo no passado. E aí, regular ou irregular? Tempo para você pensar, diz aí na sua casa. Se você disse irregular, você acertou. Eu dei o truque, não é? Se termina em ED, é regular. Se não, é irregular. Então, se o verbo é heard, ele não termina em ED. Então, ele é irregular. Heard é o passado do verbo hear, que significa escutar em inglês. Então, se eu digo eu escuto, I hear. Eu escutei, na verdade, eu ouvi, né? Escutar é listen. Então, se eu disser eu ouço, I hear. Eu ouvi, no passado, I heard. I heard. O próximo verbo é o verbo settled. Settled. E aí? Regular ou irregular? Tempo para você pensar. Você disse irregular, se o outro foi irregular, esse é regular. Então, se termina em ED, ele é regular. Então, esse verbo é irregular, settled down, que é o verbo formado, é um phrasal verb, porque ele tem a preposição down. Os phrasal verbs são compostos, né? São duas palavras, então verbo e preposição, que significa se mudar. Então, quando ela diz I heard that you settled down, então eu ouvi, foi algo que aconteceu no passado, heard that you, que você settled down, você se mudou. E ela ainda fala mais verbos, that you found a girl. Found, esse found é o verbo passado do verbo find. Então, se no passado ele fica found, não tem ED, irregular também. Então, não tem padrão de ED irregular. Então, que você achou uma garota, that you found a girl. I heard that you settled down, that you found a girl in your... Segundo exemplo de música, se você tá conseguindo entender esse assunto, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Eu trago o conteúdo aqui, procuro trazer de uma maneira bem fácil, bem descontraída possível, mas ainda assim é um assunto sério, né? Algo muito importante que eu sei que tá ajudando muitos aí, principalmente aqueles que têm dificuldade com o inglês e vêm aqui correr para assistir vídeo aula. Então já dá essa forcinha aí pra Teacher, para o canal da Avante English. Estamos rumo a 200 inscritos, quer dizer, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu espero que quando você esteja vendo, já esteja até mais do que isso. Mas se não tá, já dê essa forcinha também. E se tá também, continue ajudando o canal a crescer, ok? Agora vamos ao nosso segundo exemplo de música, que tem o Simple Past. O segundo exemplo de música é, inclusive, a música que eu utilizei na aula experimental. Pois é, você sabia que a gente tem aula experimental aqui na Avante? Se você quiser uma aula experimental para conhecer o nosso método, a sua aula experimental vai ser gratuita, sem compromisso, para conhecer a nossa metodologia, nossos teachers, nossa equipe. Já clica aqui no link para poder agendar. Eu vou estar deixando um link também aqui para você preencher a ficha, colocar seu nome, seu gosto musical, porque a gente gosta de trazer músicas nas aulas. A disponibilidade de horário, que a gente vai entrar em contato para você agendar a sua aula experimental totalmente online, 100% gratuita, para você conhecer mais a
a nossa metodologia de ensino e o nosso curso. Eu lembro que eu fiz uma aula experimental com uma aluna, e inclusive ela tem minha aluna hoje no presencial, a gente também tem a modalidade presencial aqui na cidade onde eu moro, eu sou em Salvador, e ela ama, né, essa cantora, e aí eu resolvi trazer, né, tá vendo a importância de você preencher sua ficha. Ela colocou lá na ficha dela que ela gostava da Billie Eilish, e aí eu escolhi essa música, que é Lovely, da Billie Eilish. E aí o trecho que ela usa muito verbos regulares logo no começo, quando ela diz assim, Thought I found a way. Thought I found a way. Ela fala assim, Thought I found a way. Thought I found a way. Então ela fala, Thought I found a way. Esse thought é o passado do verbo to think, que é pensar. Então quando ela diz thought, né, ela não fala I thought, mas ela diz thought, mas como é música, ela não colocou o sujeito. Precisaria colocar para poder até ter sentido. Em inglês você precisa do sujeito antes de formar a frase com o verbo. Mas música tem essa liberdade poética. Mas a tradução seria pensei, né? Como se ela estivesse falando dela. Então seria I thought. Eu pensei ter encontrado o caminho. Então quando ela diz found, como eu já disse no exemplo da música da Adele, que é encontrar, né? O verbo find vai para o passado, fica found. Então o verbo encontrar no passado em inglês é found. Então os dois aí são verbos irregulares, porque nenhum deles termina em ED. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. E para fazer perguntas, por Simple Past, a gente vai pegar o did e passar para o começo da frase. O auxiliar aí vai vir para o começo da frase. Perceba que tem um padrão, né? Então parece muito com Simple Present com Simple Past. Só que no Simple Present o auxiliar é do e does, no negativo fica don't e doesn't. E no passado a gente pega esse do e transforma ele para o passado e ele fica did. E aí as posições são as mesmas. Na hora de fazer pergunta ele vai para o começo. Então no caso a gente vai colocar o auxiliar did no começo da frase. Então vamos supor que eu vou perguntar a você se você jogou futebol ontem. Did you play football yesterday? Então, ó, did you? Você jogou futebol ontem? Did you? Então, did, depois o sujeito e a ação que foi feita, que eu quero saber se você fez, que é o quê? Play football yesterday. Quero saber se você dormiu. Dormir em inglês é sleep. Did you sleep? Aí eu posso colocar um tempo, né, pra identificar quando é que foi feita a ação, que eu quero saber se foi feita. Ontem, yesterday. Did you sleep yesterday? Você dormiu ontem? Ela dormiu ontem? Did she sleep yesterday? Ele dormiu ontem? Did he sleep yesterday? A estrutura vai ser o did, mais o sujeito, mais o verbo principal. Caso, quando eu pergunto did you sleep, o verbo principal é o sleep. Então, o verbo principal vai ser sempre aquela ação que você está destacando, que você quer saber se foi feita. Ok? Então, auxiliar, did, mais sujeito, mais verbo principal. Agora, o Simple Past com sua estrutura na forma negativa. A gente vai precisar de um auxiliar aí. Nesse caso, você não vai colocar o verbo no passado. Assim como o Simple Present, que eu tenho um auxiliar don't e doesn't, e o verbo continua do mesmo jeito, né, na forma dele. No Simple Past, passando para o passado, eu também tenho um auxiliar. E por incrível que pareça, o auxiliar é quase o mesmo, só que esse auxiliar ele vai para o passado, que é o auxiliar do. No caso aí, ele não é do, ele vai ficar did. Então, a gente vai utilizar o auxiliar did e depois vai falar o verbo, né, a ação que a gente fez. Então, por exemplo, se eu for falar que eu não joguei futebol ontem, né, aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo, eu vou falar I did not, né, tem que ter o not, está na forma negativa. I did not play football yesterday. Olha só, I didn't, eu vou juntar, que geralmente é utilizado na forma contracta. Didn't play football yesterday. Então, eu não joguei futebol ontem. I didn't. Então, auxiliar did mais o not, na forma contracta, ficou didn't. E o nosso play, eu não preciso falar played, não preciso passar para o passado, porque eu já utilizei o auxiliar. Isso que vocês têm que sempre lembrar. Se você já colocou auxiliar, o auxiliar está fazendo a função de mostrar que foi feito no passado. É o verbo do, ele tá ali, ó, did, passou para o passado. Bom, se ele auxiliar, ele já está indicando que a frase está no passado.
Então não precisa você pegar o play e passar para o passado também. A I didn't, opa, é no passado e na negativa porque falou not, didn't. I didn't play football yesterday. E uma vantagem do inglês é que em qualquer sujeito, qualquer pronome sujeito que você utilizar, você vai colocar o didn't. Diferente do presente, né, que quem assistiu a aula sabe que no he, she, it a gente fala doesn't e não fala don't. No passado a gente sempre fala didn't. Então eu vou falar I didn't, you didn't, he, she, it didn't, you didn't, we didn't, they didn't. Tá? Então quer falar de algo que você não fez no passado? Fala I didn't e a ação, que não foi feita no caso. Então não assistir TV. I didn't watch TV. Assistir TV, watch TV. Sleep, que é dormir. Eu não dormi. I didn't sleep. Você não dormiu. You didn't sleep. Ela não dormiu. She didn't sleep. Agora vamos para o nosso quiz para testar os seus conhecimentos, saber se você realmente conseguiu entender esse assunto. Então vamos lá, nossas perguntas. Eu quero que você anote a sua pontuação e no final você vai comentar quantas você conseguiu acertar, ok? Pergunta número 1. Qual dessas frases está no passado? Alternativa A, I play football. Alternativa B, I will play football. Alternativa C, I played football. Essa é fácil até porque eu já comecei o vídeo com esse exemplo, eu nem lembrava que tinha essa no final do vídeo, mas enfim, eu coloquei no roteiro, então só vai. E aí, qual dessas está no passado? A, B ou C? Você disse que é a letra B, você errou, nem B nem A, é a letra C. Na letra A, I play football está no presente, simple present. Inclusive tem um vídeo aqui que me ensina o simple present. Na letra B, I will play football está no simple future. Inclusive, você quer entrar no vídeo do simple future? Já trouxe simple present, simple past. Então, se você quiser, já comenta aqui. Quero o vídeo do simple future, futuro simples. Então, toda vez que eu tenho will, é futuro, tá? A frase está sempre no futuro. E a letra C, que é inclusive o exemplo que eu dei no começo do vídeo, I played football. Então, se o verbo play tá com ed, como ele é regular, ele tá no passado. Então, essa é a alternativa correta. I played football. Eu nem coloquei o advérbio de tempo para você não perceber, né? Se eu falasse I played football yesterday, ontem, você já vai pensar, ontem é no passado. Então, óbvio. Inclusive, a maneira de entender aí se a frase está no passado, de praticar, é quando você vê esses advérbios de tempo. Então, yesterday, como eu falei, yesterday, last week. Então, toda vez que você vê esses advérbios de tempo indicando passado, você vai pegar aí que a frase está no passado, tá? Por isso a importância de você aprender novas palavras, saber o que as palavras significam, né? Ganhar aí vocabulário. Pergunta número 2, question number 2. Qual dessas frases está correta? Olha só, correta significa que duas delas estão incorretas. Você vai ter que perceber aí um erro, um padrão de erro e ver qual é que está correta. Alternativa A, I didn't visit my family. Alternativa B, she didn't play football. Alternativa C, they didn't watch TV. A, B ou C? Qual delas está correta? Se você disse que a letra B, dessa vez você está correto, você acertou. Por que a letra A e a letra C estão incorretas? Porque, como eu disse, quando a gente passa, né, a frase do simple past para o negativo, a gente vai colocar o auxiliar did com not, né, didn't, e o nosso verbo ele não precisa ir para o passado, porque você já utilizou o auxiliar com essa função. Então, se eu digo I didn't, eu não preciso colocar o verbo no passado. Alternativa A, quando eu digo I didn't visit my family, está incorreta, porque esse visit, ele não precisa ir, tá no passado. O verbo visit, ele fica na forma dele normal, na forma do presente, porque eu já coloquei o did not, e já indica passado. Então, o correto seria I didn't visit my family. Então, não preciso colocar duas vezes para o passado. E na alternativa C também seria they didn't watch TV. E não they didn't watch TV. E na alternativa B que está certo, né? She didn't play, o verbo normal, porque eu já coloquei o auxiliar no passado. She didn't play football. Então, ela não jogou futebol. E agora, para praticar, eu quero que você coloque aqui um exemplo de frase na forma interrogativa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse game mais divertido. Eu quero que você crie uma pergunta para mim, querendo saber sobre algo que eu
fiz no passado. Então lembre-se, interrogativa a gente usa o did mais o sujeito mais o verbo e nesse caso uma expressão de tempo a gente pode colocar que eu sugeri ontem, yesterday. Então, se você quiser me perguntar sobre algo que eu fiz ontem, querendo saber se eu fiz ontem, se a pergunta é pra mim, né? Seria você fez tal coisa ontem? Did you? A ação que você quer saber que eu fiz, algo que você quer saber que eu fiz ontem, se eu fiz ontem. Yesterday. Did you tananã, yesterday? Então coloca aqui, cria aí sua pergunta pra mim que eu vou responder se eu fiz ou se eu não fiz. Uma dica bônus é, se você quiser dar uma resposta curta, utilizando o Simple Past, você tem aí duas maneiras, sendo uma afirmativa e outra negativa. Então, se você alguém te perguntou se você fez algo ontem, did you study yesterday? Se for afirmativo, se a resposta for sim, você vai falar yes, I did. É como se você dissesse sim, eu fiz. Você não precisa completar yes, I studied English yesterday. Sim, eu estudei inglês ontem. Se você quiser responder assim, ok. Mas para encurtar, basta dizer yes, I did. Yes, I did. E se for negativo, no, I didn't. Que é a junção do did mais o not. Então, no, I didn't. Não, eu não fiz. Então, eu esqueci de gravar a parte final do vídeo, ou gravei e não sei onde é que tá, não sei onde eu coloquei, na hora da edição não consegui achar, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha conseguido entender. Comenta aqui se você conseguiu entender qual é o próximo assunto que você quer. E se você vai fazer uma prova que vai cair esse assunto do Simple Present, já estuda por esse vídeo, já manda para os seus colegas da escola, já manda lá no grupo e também fala para que eles se inscrevam no canal, ok? Kisses and bye bye!